Qual é a sua identidade cultural? O que te faz ser mais brasileiro ou menos brasileiro? Você já parou para pensar nisso? E por que quando a gente mora fora, a gente tem uma necessidade de estar com pessoas da mesma origem que a nossa? Isso não acontece só com brasileiro, não. Isso acontece com todas as nacionalidades. A gente, né, o ser humano, a gente tem essa necessidade de estar com pessoas da mesma origem, do mesmo grupo cultural. Por que isso acontece? Eu pensei nisso porque esses dias eu estive em Londres com a minha família, meu marido, nossas filhas, e estava um dia lindo de sol, a gente sentou num gramado perto da Tower Bridge, estava cheio de gente. Londres é uma das cidades mais multiculturais que tem no mundo, tem gente de todos os lugares do mundo, e tinha muita gente lá sentada no gramado, pessoas caminhando. A gente pegou um lanchinho, né? Ficamos sentados lá, pegando um sol, batendo um papo, e eu observei que tinham vários grupos também, pessoas fazendo piquenique, fazendo comemorações, batendo papo. E eu percebi que os grupos, eles estavam bem divididos, assim. Era um grupo só de argentino, um grupo só de indiano, um grupo só de britânicos, um grupo só de... as pessoas eram de Hong Kong. Ao nosso lado tinha uma família de britânicos também, um casal com os filhos. Então, assim, eu percebi que as pessoas estavam bem divididas. E aí eu pensei, né? Falei, gente, mas o mundo todo tá aqui, mas as pessoas não se misturam, né? Elas estão em grupos, elas estão nos seus grupos culturais. E aí eu fui pensar sobre isso, mas por quê? Essa necessidade, né? Porque isso é comum, a gente vai em Londres, isso é comum acontecer, a gente tá lá e vê as pessoas em grupos mesmo, isso é o comum. Muitas pessoas moram em Londres, mas elas estão em bairros de brasileiros, que só tem brasileiros, bairros que só tem turcos, bairros que só tem, sei lá, pessoas, né, indianos, paquistaneses. Então as pessoas, elas ficam em grupos, né? E por que a gente tem essa necessidade de conviver com pessoas da mesma origem cultural que a nossa, mesmo estando morando em outro país? Essa necessidade está ligada ao sentimento de identidade e de pertencimento, que é fundamental para o nosso bem-estar psicológico. Stuart Hall foi um sociólogo jamaicano-britânico que ele foi pioneiro nos estudos culturais. Ele rejeitava a ideia de que a identidade de uma pessoa é fixa. Para ele, a identidade está em constante evolução, é um processo contínuo de tornar-se através das nossas experiências de mundo, do nosso passado, do nosso presente, do processo de migração, quando a gente sai de um país e vai para outro. Então a gente está sempre construindo a nossa identidade. O pertencimento é uma necessidade humana fundamental, mas o pertencimento ele não é dado, ele é negociado. As pessoas vão encontrando as suas comunidades, os seus lugares, vão ajustando o seu senso de identidade e vão se sentindo pertencentes ou não. E essa necessidade de estar com pessoas da mesma cultura reforça essa sensação de que eu pertenço a algum lugar, né? De que a gente pertence a algum lugar, mesmo com aquela sensação, né, de a gente que mora fora, a gente sabe disso, que muitas vezes a gente não se sente 100% pertencente ao lugar que a gente está morando e nem ao nosso lugar de origem, ao Brasil. E isso é completamente normal, porque a gente está desenvolvendo uma identidade híbrida. A gente tem elementos de lugares, de vários lugares, e que a gente vai desenvolvendo uma identidade híbrida. E isso é super normal. Então, quando a gente encontra pessoas, né, brasileiros, que moram fora, que a gente tem um grupo, que a gente se relaciona, faz amizade, a gente se sente acolhido, porque são pessoas que têm a mesma língua que a nossa, passam pelos mesmos perrengues que a gente passa aqui fora, né? Tem experiências parecidas aqui, são pessoas que têm o mesmo código social, que têm o mesmo contexto, né? São assuntos parecidos, a gente tem o mesmo contexto, a comunicação é fluida, é fácil, a gente não precisa ficar pensando muito para falar, para ser entendido. Então, quando a gente encontra grupos assim, a gente se sente acolhido,
E muitas vezes a gente não encontra grupos assim no nosso próprio país de origem, porque quem não mora fora geralmente não entende essas questões, né? Ou quem nunca morou fora não entende essas questões. As pessoas às vezes julgam bastante. Às vezes a gente vai no nosso país de origem visitar e a gente ouve uma coisa ou outra, um julgamento, uma crítica de quem nunca teve uma experiência dessa, não tem noção de como é, né? Então a gente não se sente tão acolhido, né? A gente não se sente tão acolhido. Então, pessoas da mesma origem que a nossa, que estão morando no mesmo lugar que a gente mora, e a gente encontra e conversa, e a gente se sente muito, muito acolhido, né? Mas nem todo mundo gosta de ter contato com pessoas da mesma origem. E assim, eu vou falar da minha experiência aqui fora, o que eu vejo, o que eu costumo ver, né, de pessoas que não querem ter contato com brasileiros, por exemplo. Isso acontece em outras culturas também. Eu tô falando do Brasil porque nós somos do Brasil, tá? Então, geralmente, os casos que eu ouço aqui, né, que eu converso com as pessoas, brasileiros que não querem ter contato com brasileiros, geralmente pessoas que estão vindo para estudar inglês e sabem que se eles ficarem fazendo amizade só com brasileiros, vai atrapalhar o processo de aprendizagem no inglês, e realmente atrapalha mesmo, porque se a pessoa tem um ano só para aprender inglês, e se ele tiver, se a pessoa fizer só amizade com brasileiro, vai atrapalhar. Então, quanto mais a pessoa falar inglês, né, fizer amizade com pessoas que falam inglês também, então vai facilitar o aprendizado. Nesses casos é muito comum. Tem outros casos também de brasileiros que não querem ter contatos com brasileiros porque pegaram ranço de brasileiro, né, por conflitos que aconteceram, treta atrás de treta, a pessoa foi passada para trás, foi enganada, pegou ranço de brasileiro, não quer mais nem ver brasileiro pela frente. Isso acontece muito também. Tem também casos de pessoas que viveram, que cresceram em ambientes multiculturais, já moraram em vários países e elas não têm uma identidade assim de um lugar só, ela tem uma identidade híbrida de vários lugares. Então ela não sente a necessidade de conviver com pessoas da origem dela, porque às vezes a pessoa só nasceu naquele país e depois foi morar em outros países, então ela não sente aquela necessidade. Isso também acontece. Tem casos de pessoas também que são bem independentes emocionalmente, pessoas curiosas, pessoas interessadas em aprender, em conhecer outras culturas. E geralmente essas pessoas também não vão ter muita necessidade de conviver com brasileiros, com pessoas da origem, do país de origem dela. Tem também as pessoas que se identificaram tanto com o lugar que elas estão morando, que parece que elas viveram ali em outras vidas, sabe? E aí elas não têm aquela necessidade também de conviver com pessoas da origem dela. E tem também as pessoas que estão em processo de autoconhecimento, pessoas que querem se redescobrir. Então elas evitam conviver com pessoas da mesma origem porque elas querem se conhecer fora dos padrões culturais de origem dela, por exemplo. Isso também acontece. Eu me encaixo mais assim nas pessoas curiosas, interessadas em aprender sobre outras culturas, então eu gosto de conhecer pessoas de todas as culturas e inclusive brasileiros. Adoro conhecer brasileiros. Realmente eu sinto um conforto a mais, né? Um aconchego a mais, porque é o nosso povo, é a nossa língua, é a nossa cultura. E tem muita gente bacana no nosso país também. E assim, eu me encaixo assim nisso, em conhecer, né? E tá aberta para conhecer pessoas de outras culturas. Eu gosto bastante. Eu acho que a gente aprende muito com outras culturas e eles também, outras culturas aprendem muito com a nossa cultura. Essa troca eu acho muito legal, acho muito interessante. Todo mundo sai ganhando, né? E o mundo agradece, que fica mais tolerante, que fica mais empático. Eu acho bem legal essa troca. E você, mora fora? Onde é que você se encaixa? Você sente falta, sente necessidade de conviver com pessoas do Brasil, da nossa origem cultural, ou não? Ou você não
faz questão, não sente necessidade, tá bem, já acostumou? Como é que é para você esse processo? Deixa aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. E se você curte assuntos como esse, sobre morar fora, vida na Inglaterra, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.